Graças a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 25. Glória a Deus. Gênesis 2, 25. Nos diz o seguinte: Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Agora vamos ler o capítulo 3 de Gênesis, Gênesis 3, do versículo 7 até o 14. Diz assim: Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Agora vamos ler o versículo 21, do mesmo capítulo 3. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Amém? Jesus, fala conosco. Pode se assentar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Muito bem. Eu sei que você já deve ter ouvido muitas vezes pregações sobre esse texto que nós lemos. E quem sabe você diga: eu já conheço esse texto, eu já conheço essa história. Mas eu quero te chamar a atenção hoje, eu não vou estar falando a respeito do pecado em si, que foi cometido, né? E nem da culpa que um jogou no outro. Mas eu quero que você preste atenção nas vestes, nas roupas de Adão e Eva. Veja só, o que nós temos que entender, antes de tudo, é que nós, seres humanos, nós somos trinos. Eu já falei isso aqui muitas vezes para vocês. Nós somos trinos por quê? Porque somos compostos de espírito, alma e corpo. O espírito é a vida, a alma somos nós, o que gostamos, o que não gostamos, as nossas características pessoais, e o corpo é o menos importante. É o que, quando o espírito sair de nós, o corpo vai para o pó. Então o corpo é o menos importante, por isso essa sequência: espírito, alma e corpo. Mas veja só, o espírito é um campo seguro, um lugar seguro, aonde Deus fala conosco, onde Ele pode se manifestar para falar conosco.
Porque Deus não pode falar diretamente à nossa alma, porque a nossa alma é pecadora. É a alma que precisa se arrepender, é a alma que precisa se converter a Cristo. Por isso a gente diz, né, quando estamos falando do assunto, ganhar almas para Jesus. Por quê? Porque você não vai ganhar o espírito ou o corpo, você vai ganhar a alma da pessoa. Porque é a alma que precisa se converter. Amém, irmãos? Porque a alma é pecadora. Porque é através da nossa alma que nós refletimos através do nosso corpo aquilo que nós desejamos, aquilo que nós somos, aquilo que nós sentimos. O pecado que cometemos, né? Então se reflete através do nosso corpo, mas está lá na alma. Então é a alma que precisa se converter. O corpo não se converte, irmãos. O corpo do ser humano não se converte. Por isso que nós temos que fazer o que Jesus mandou, orar e vigiar. Por quê? Porque a nossa alma, ela tem a escolha de ouvir Deus que fala no nosso espírito, ou de ouvir a vontade da carne, que é o nosso corpo. Então essa escolha a alma faz. Se escolhemos servir a Deus, nós vamos ouvir a voz de Deus falando no nosso espírito. Porque no nosso espírito Deus pode se manifestar. Por quê? Porque, como eu disse, a alma é pecadora, então Deus não vai falar diretamente na nossa alma, porque Deus não pode ficar em contato com o pecado. Tanto que o Senhor Jesus, quando estava sendo crucificado, o Pai virou as costas para o Senhor, por quê? Não que Jesus tenha pecado, mas porque Ele estava levando sobre Ele todos os pecados da nossa alma. Né? Então todos os nossos pecados estavam sobre Jesus. E como o Pai ele não pode estar em contato, aceitar o erro, o pecado. Ele é santo. E o pecado é sujo, né? O pecado, nós sabemos disso, que não nos traz nada de bom. Então Deus fala no nosso espírito. Mas só que tem um detalhe, Deus só fala no espírito da pessoa, se a pessoa permitir. Pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, Deus não força. Mas Deus sempre faz de tudo para se aproximar da pessoa. Então, quando a pessoa sente a presença de Deus e permite que Deus venha a agir no seu espírito, Deus age no espírito, e aí vamos dizer assim, aquela palavra, aquela mensagem, aquela bênção, aquela mudança que Deus vai ensinar para essa pessoa no espírito, o espírito vai falar à alma. O nosso espírito, permitindo que o Espírito Santo haja no seu espírito, vai se refletir na nossa alma. Aí é a escolha, se a pessoa vai deixar, vai mudar de vida, vai deixar do seu pecado, ou vai continuar no seu pecado. Então Deus só pode falar ao nosso espírito, Deus não fala na nossa alma. Entendido isso, irmãos? Deus fala no nosso espírito, e se nós aceitarmos o que Deus falou conosco, aí então a nossa alma vai mudar. Por quê? Porque a alma é pecadora. Então, se no meu espírito Deus me deu a seguinte mensagem, mentir é pecado, e eu ouvi o que Deus falou comigo, eu aceitar o que Deus falou no meu espírito, a minha alma vai mudar e eu vou parar de mentir. Só um exemplo para você entender. Amém? Entendido isso? E daí eu parando de mentir, essa mudança que foi provocada na alma se reflete no corpo. Por quê? Porque daí eu já não vou andar mentindo por aí, as pessoas que conheciam, que... Quando nós pedimos proteção para Deus,
nós devemos pedir, porque assim, o espírito, a alma e o corpo é um reino. Então nós temos que pedir proteção para os três. Né? Entendido, irmão? Porque quando você pede a proteção, você está debaixo da graça de Deus, então todo o teu ser está protegido. Tanto o espírito, que é onde Deus fala, como a alma, que é onde você muda, e o teu corpo, que reflete o que você é. Certo? Então, nós temos que permitir que Deus venha mudar, né, o nosso jeito de ser. E aí, quando muda a minha alma, vai mudar as minhas atitudes que se manifestam através do corpo. Certo até aqui? Amém? Então, veja só. Adão e Eva, antes de eles pecarem, eles estavam em contato direto com o Pai. Eles não tinham pecado ainda, então eles estavam em contato direto com o Pai. Tanto que o Pai vinha todas as tardes e falava com eles na viração do dia, como a Bíblia nos diz aqui no mesmo livro de Gênesis. E eles tinham esse contato, eles tinham essa comunhão com o Pai, porque eles não haviam pecado. E como eles não tinham pecado ainda, então eles estavam com todo o seu ser ligado a Deus. Não tinha pecado, não tinha erro, não tinha sujeira, não tinha nada de mal. Então o Pai podia chegar-se a eles para conversar. E Deus falava assim pessoalmente, conversava pessoalmente com eles. E o que estava acontecendo então? Que o Pai podia vir, porque eles estavam revestidos de luz, revestidos de glória. Como nós lemos ali que nem Adão e nem Eva estavam vestidos. Eles estavam nus, mas ao mesmo tempo eles estavam vestidos de luz. A mesma luz que Deus falou no dia que Ele fez, né, que Ele criou todas as coisas, que Ele disse, haja luz, e a luz se fez. Essa luz era a roupa de Adão e Eva. Então, eles não tinham a roupa, né, material. Eles estavam nus, mas ao mesmo tempo nem eles percebiam que estavam nus, porque eles estavam vestidos de glória. Eles estavam vestidos com a luz de Deus, a luz divina. Então eles não sabiam que estavam nus. Mas no momento que eles pecaram, essa luz se afastou. Saiu deles. Né? Instantâneo. Eles pecaram, aquela luz se apagou. Por quê? Porque Deus é santo. Então a luz de Deus, a santidade de Deus não poderia mais ficar agora com eles, revestindo eles, porque eles tinham acabado de pecar. Então daí eles perceberam que estavam nus, estavam sem roupa e se envergonharam. E antes os olhos deles estavam fechados para a maldade, para a malícia. Não tinha isso, então eles não tinham essa necessidade de roupa como nós usamos hoje. Porque não tinha pecado. Então a roupa deles era luz. Amém? Mas no momento que eles pecaram, então eles sentiram vergonha, como nós lemos ali, ó. No versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, então Deus tinha vindo para conversar com eles, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então veja só, no momento que eles pecaram, abriram-se os olhos de ambos. Mas esse abriram-se os olhos aqui não foi para o bem, foi para o mal. Por quê? Porque daí eles começaram a ver a maldade, o pecado, a malícia. Mas daí eles perceberam então que estavam sem roupa e pegaram folhas de figueira para se cobrir. Diz ali, coseram folhas de figueira, quer dizer, eles pegaram as folhas e se cobriram com aquelas folhas. Por quê? Porque ficaram com vergonha. E daí quando escutaram a voz de Deus, ficaram com vergonha e quiseram se esconder. Então o pecado faz isso conosco.
quando nós estamos em pecado, pode perceber, se você faz alguma coisa errada na tua vida, vamos dizer assim que você ora todos os dias às 5 da tarde, só um exemplo. Aí teve um determinado dia que você fez uma coisa muito errada, que você sabe que é pecado. Quando chega a hora de você orar, você está acostumado a orar naquele momento, mas daí você vai tentar fugir. Por quê? Porque você fica com vergonha de Deus. Quando eu digo você, nós, né? Mas eu estou me referindo então a vocês. E eles fizeram isso então, tentaram se esconder de Deus, mas de Deus ninguém se esconde. Então Deus chamou eles, né, e começou a conversar com eles. E o detalhe aqui, ó, que eles fizeram, tentaram se cobrir com folhas de figueira. Então tem 2 detalhes importantes aqui com essas folhas de figueira. O primeiro é que a história de que o fruto, né, eu já falei aqui também outras vezes, o fruto que eles comeram, que dizem que é a maçã, provavelmente não é a maçã. A maçã foi escolhido pelo homem como um símbolo porque é bonito, vermelha, chama atenção, né? Mas então, provavelmente poderia ter sido, provavelmente, eu não estou afirmando porque a Bíblia não nos diz que fruto era. Pode ser que seja um fruto que nem existe no nosso meio hoje. Mas pelo que nós lemos aqui, que eles pegaram folhas de figueira para se cobrir, então eles estavam próximos a essa árvore, né? Quem sabe então o fruto era o figo. Mas isso é uma ideia. Ninguém pode afirmar isso, né? Um dia nós vamos saber, quando chegarmos na glória. Mas agora nós não podemos afirmar. E o outro detalhe sobre essa folha de figueira é que eles pegaram as folhas então para se cobrirem. E aqui nós podemos entender como as pessoas fazem hoje com a religião. Tentam se cobrir com a religião, tentam se esconder de Deus atrás de uma religião. Porque a religião, então, se eu fazer tudo direitinho, Deus é obrigado a me aceitar. Não. Religião, a gente sempre diz essa frase, religião não salva ninguém, quem salva é Jesus. Então, as folhas aqui no caso, pode representar isso. Aquela pessoa que é religiosa, mas que nunca aceitou Jesus de coração. Então, está tentando se cobrir com essas folhas de figueira. Está tentando esconder o seu pecado cometido atrás de uma religião, atrás de uma igreja, atrás de uma seita, atrás de uma doutrina. E essa religião, essa seita, essa igreja não pode salvar a pessoa, não pode apagar os pecados dela. Então, não resolve, não tem valor algum diante de Deus, como aconteceu aqui. Deus não aceitou aquelas folhas de figueira que eles se cobriam. O que é que Deus fez? Se você continuar lendo aqui o mesmo capítulo, você vai ver que Deus providenciou roupas para eles, né? E ensinou eles, então, a fazer um sacrifício de animais para pedir perdão. E Deus, então, matou um animal, né? Que provavelmente tenha sido um cordeirinho, pegou a pele e fez roupas para eles. Então Deus ensinou como que eles tinham que se cobrir para agora tirar esse pecado. Como que era? Com as roupas do cordeiro. Quem é o nosso cordeiro? Jesus. Então é só Jesus, através do seu sangue derramado, que pode apagar os nossos pecados, que pode tirar a nossa sujeira, que pode tirar a nossa vergonha. E é só as roupas de Jesus que podem nos cobrir. Quando eu digo roupa aqui, eu estou me referindo então à mudança de vida. Né? Por quê? Porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, Ele muda tudo em nós. Se a pessoa diz que aceitou Jesus, mas não mudou de vida, não aceitou. Mentia, continua mentindo, então não aceitou. Roubava, continua roubando, não aceitou.
Porque evangelho é mudança de vida, então tem que mudar de vida. Deixar de fazer as coisas erradas que fazia antes e agora começar a fazer as coisas que agradam a Deus. Então isso é conversão, isso é mudança de vida. Então daí nós assumimos a roupagem de Cristo, nós assumimos novamente aquela luz que eles perderam quando pecaram, através do sangue de Jesus que nos cobre. Só que aquela luz que eles tinham antes, nós vamos receber no momento que Jesus voltar nos buscando no arrebatamento. Quando acontecer o arrebatamento, nós vamos ter o nosso corpo glorificado. E aí, então, nós vamos receber novamente aquela luz que era a roupa de Adão e Eva. Nós vamos ter essa luz. Hoje, nós temos mudança de vida, temos sim o sangue de Jesus que nos cobre, mas ainda somos pecadores. Então, no momento que nós sairmos dessa vida e formos para a glória, e tivermos o nosso corpo glorificado, então essa roupa que eles tinham antes vai estar sobre nós. Entendido isso, irmãos? Nós vamos ter essa roupagem novamente, mas só depois, quando Jesus vier nos buscar e glorificar o nosso corpo. O que é isso? Daí nós não vamos mais pecar. Daí Jesus vai nos dar a roupa de novo, por quê? Porque Ele conquistou na cruz do Calvário por nós, através do seu sangue derramado. Entendido isso? Amém? Então veja só, a roupa, na realidade nós podemos usar esse exemplo da roupa de Adão, como que a luz. Olha só, eles estavam nus, mas estavam com a luz. Então, a luz de Deus era a roupa do corpo deles. Entendido? E o corpo é a roupa da alma. Preste bem atenção aqui, ó. O nosso corpo é a roupa da nossa alma. Por quê? Porque nós não enxergamos a alma, nós enxergamos o corpo. Não é assim? Você não está enxergando a minha alma, eu não estou enxergando a tua alma, nem eu enxergo a minha alma. Só quem pode enxergar é Deus. Então, o nosso corpo é a roupa da nossa alma, para nós andarmos por aí, enquanto estamos nessa vida. Mas a luz que nós vamos receber um dia, aí é a roupa do corpo. Como assim? Do corpo daí glorificado. Hoje nós não temos essa luz como Adão e Eva tinham. Hoje nós temos que usar a nossa roupa comum, né? A nossa roupa aí de tecido do dia a dia. Por quê? Porque eles perderam aquela roupa. Se eles não tivessem pecado, nós estaríamos com aquela luz ainda, com aquela roupa até hoje. Mas eles pecaram, então a luz se afastou. E essa luz, então, como eu falei, é a mesma luz de Deus, é a luz divina, aquela que Deus disse, haja luz e houve luz. Viu que maravilha? Nós vamos ter essa luz de novo sobre nós, quando formos glorificados. Então, com toda essa palavra, com toda essa explicação, o que nós temos que entender com isso? Qual é a roupa que eu tenho hoje? É claro que a luz, você já entendeu, nós só vamos receber depois, na glorificação. Mas se tratando de roupa agora, e eu não estou falando dessas aqui, para Deus pouco importa a qualidade da nossa roupa, se é jeans, se é camiseta, se é vestido chique, para Deus isso não importa. O que importa é que a gente tem que estar coberto, né? Porque não estamos mais com a luz. Mas para nós, no nosso dia a dia, nós temos que pensar o seguinte: que roupa eu estou usando? Não essa roupa, mas que roupa eu estou usando no sentido espiritual? Será que eu já tenho a roupa nova que Jesus conquistou para mim na cruz através do seu sangue? Ou será que eu ainda tenho a roupa velha do pecado?
Porque a roupa velha do pecado, então, é o pecado em si, é o próprio pecado. É a mentira, é o roubo, é o adultério, é a vergonha, é tudo isso. Então, a pessoa, quando não tem Jesus, ela está vestida com a roupa velha, com a roupa do pecado, com a roupa que não agrada a Deus. Quando aceitamos a Jesus, o sangue de Jesus nos lava e muda as nossas roupas. Vou repetir, a luz nós só vamos ter depois, mas a nossa roupa vai ser mudada no sentido espiritual, porque nós vamos deixar de mentir, nós vamos deixar de roubar, nós vamos deixar de fazer tudo quanto é coisa errada. Então, que roupa que nós estamos usando, irmãos? Olhe para dentro de você mesmo e diga, que roupa eu estou usando hoje? Sem pensar nessa tua roupa aí, não é nada disso. Que roupa eu estou usando hoje? Será que hoje eu sujei a minha roupa? Porque quando Jesus nos dá essa roupa nova, Ele nos dá uma roupa limpa. E conforme nós vamos pecando, nós vamos sujando essa roupa. Então, será que hoje eu fiz alguma coisa que manchou, que sujou essa roupa que Jesus me deu? Que Jesus conquistou para mim, através do seu sangue derramado? Pare hoje e pense desde que você acordou. Vá pensando um pouquinho. Eu fiz isso, fiz aquilo outro, falei isso. Fiz alguma coisa que sujou a minha roupa? Que desagradou a Deus? Com certeza a tua roupa física aqui, material, essa suja, né? A gente caminha o dia inteiro, tem que trocar de roupa. Mas e a roupa espiritual? Porque às vezes a pessoa se preocupa muito em estar com a roupa limpinha, e é o correto, né? Andar limpinho, andar arrumadinho, mas não se preocupa com a roupa espiritual. Como é que está a roupa espiritual? Será que sujou a roupa no dia de hoje? Ou a roupa continua branquinha do jeito que Jesus lavou com o seu sangue? Porque não existe sabão, irmãos, não existe Vanish, né? As irmãs sabem aí do que eu estou falando, do Vanish. Não existe sabão, Omo, seja lá qual for, que possa limpar como o sangue de Jesus limpa. Não existe, por mais branquinha que seja uma roupa aqui, né? Nessa vida, nesse mundo, nem aqui, camiseta branca. Mas não existe um branco tão branco quanto o que o sangue de Jesus dá. Então nós temos que nos preocupar, sim, é como é que a nossa roupa espiritual está. Será que eu sujei minha roupa hoje? E se eu sujei, pastora, o que é que eu faço? Corre logo para a lavanderia. Que lavanderia é essa? A cruz de Jesus. Amém? Que sabão especial é esse? O sangue de Jesus. Quando você pecar, quando eu pecar, e a gente peca, irmãos, em pensamento, em palavras, em gesto, em atitude, a gente peca. Então, por isso é a necessidade de... Claro, você tem que cuidar disso o dia todo, mas antes de você dormir, peça perdão a Deus por todos os erros que você cometeu durante o dia. Porque se tiver alguma sujeirinha e você falar, Senhor, me perdoa em nome de Jesus, nesse momento o sabãozinho lá, que é perfeito, vocês estão entendendo, eu estou usando um símbolo. O sangue de Jesus, que é melhor do que qualquer sabão, tira essa mancha. Então é nisso que nós temos que nos preocupar. E não nos preocuparmos com as coisas que são passageiras, com as coisas que pode afetar uma coisa ou outra na nossa vida, mas o importante é que somos salvos. Quem sabe você diga assim, pastora, você não sabe a situação que eu estou enfrentando, o problema que eu estou vivendo. Mas pense pelo outro lado. Eu digo sempre, olhe os dois lados da moeda. Não importa a situação, não importa o problema, não importa a dificuldade. Se você é salvo, meu irmão, você é mais do que vencedor.
Quando a Bíblia diz que em Jesus nós somos mais que vencedores, é isso que se refere. Algumas pessoas acham que ser mais que vencedor é ter carro zero, é ter uma mansão, é ter tudo que o coração deseja. Ah, eu sou mais que vencedor porque eu posso comprar tudo que eu desejo. Tem nada a ver com isso. Ser mais do que vencedor é ser um salvo. Amém? É ser um salvo, por quê? Porque não existe coisa maior que nós possamos ter do que a salvação da nossa alma. Foi por isso que Jesus morreu por nós. Jesus não morreu por nós para nos dar um terno bonito, um vestido bonito, nada disso. Jesus morreu na cruz para salvar a nossa alma, nos dar roupas limpas, mas essas roupas espirituais, que não sejam roupas sujas, roupas manchadas de pecado. E olhe só o detalhe, quando você não tem o costume de pedir perdão, porque tem pessoas assim que acham que quando aceitaram Jesus, levantaram a mão, aceitaram Jesus, que eu já falei aqui, que esse levantar a mão para Deus não tem nenhum valor se a pessoa realmente não mudar de vida. Então não tem valor, né? Mas se a pessoa levantar a mão, aceitar Jesus, tem gente então que acha, né, que fazendo isso não precisa pedir perdão nunca mais na vida. Ah, que já está perdoado, está salvo e pronto. Para que eu vou pedir perdão? Já aceitei Jesus? Já levantei minha mão? Não é assim que funciona, irmãos. Quando a pessoa aceita Jesus tendo levantado a mão ou não, que para Deus isso é irrelevante, o que importa é o coração. Se a pessoa aceitou Jesus de verdade, ela vai mudar. Ela vai ser outra pessoa. Eis que tudo se fez novo, a palavra de Deus nos diz. Então é isso que importa. E como nós somos pecadores ainda até sermos levados para a glória, nós sujamos as nossas roupas durante o dia, durante o que falamos, durante o que pensamos. Então as nossas roupas ficam sujas. E aí nós precisamos pedir perdão todo dia, sim. Não é só aquela vez que levantou a mão. Todos os dias nós temos que pedir perdão. Lembram daquele texto que Jesus lavou os pés dos discípulos? Lembram? Amém? Então, Jesus fez aquilo em sinal de humildade, nos ensinando que nós temos que ser humildes e não somos melhor do que ninguém. Somos todos iguais diante do Senhor. Mas, quando Pedro disse, né, não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Pedro, na simplicidade dele, ele quis dizer, não, Jesus, o Senhor é mais importante que eu. Por favor, eu que tenho que lavar os teus pés. Aí Jesus disse, Pedro, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro, bem agitadinho como ele era, ai, Senhor, então lave tudo, desde a cabeça até os pés. E Jesus disse uma coisa, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Basta lavar os pés. O que Jesus ensinou com isso? Que na nossa caminhada de cristão, então nós já conhecemos a palavra, nós já conhecemos a Jesus, então nós já fomos limpos. Mas por que lavar os pés? Pelos pés é que a gente caminha. Então no nosso dia a dia nós sujamos os nossos pés. Né? No que a gente faz no dia a dia. E no sentido espiritual, Jesus estava dizendo o quê? Olhe, Pedro, se você não te lavar, você não tem parte comigo. Porque conforme você for sujando os teus pés, precisa ser lavado. Todos os dias. Todos os dias. Então, lavar os pés aí, significa pedir perdão todos os dias. Você tem pedido perdão a Deus por tudo que você fez de errado durante o dia, antes de você dormir? Se não tem feito, comece a fazer, irmãos. Porque assim como você toma banho antes de dormir, para dormir limpinho, você precisa limpar também a tua alma, que é pecadora. E que você deve de ter feito alguma coisa errada. Ah, a pastora está dizendo que eu fiz bobagem, que eu cometi pecado. Eu não estou dizendo nada.
Mas a palavra de Deus nos diz que nós somos pecadores, então nós temos que cuidar disso, né? Então, às vezes, você pode não ter falado nada de errado, mas você pensou. Ou você ofendeu alguém, você magoou alguém. Então, foi uma manchinha que foi lá na tua roupa e uma sujeira que foi lá no teu pé, que estava limpo, porque Jesus já nos lavou. Mas daí o nosso pecado nos suja. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, é por isso que nós temos que pedir perdão. E fazer essa verificação. Como é que está minha roupa hoje? Será que hoje eu sujei minha roupa? Quando você termina o dia, toma teu banho, coloca a roupa suja lá no cesto, né? De roupa suja para lavar no outro dia, sei lá. Você está cuidando da tua higiene pessoal. Mas cuide da tua higiene da alma. Faça isso todo dia. Cuide. Dê banho na tua alma. Esse banho não é com água, é com sangue. E com o sangue precioso que foi derramado na cruz. O sangue de Jesus. Amém? Então nós temos que ter esse cuidado. E como que Deus então vai produzir essa luz de novo em nós que Adão e Eva perderam? Eu já falei que no momento do arrebatamento, quando nós termos o nosso corpo glorificado. Mas no dia a dia, nós vamos recebendo essa luz de Deus aos pouquinhos. Como que Deus produz essa luz em nós então? Nós sabemos que hoje a gente tem a eletricidade, né? Mas nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, era lamparina, era lampião. E então era usado azeite para produzir a luz, né? A pessoa colocava lá o azeite na lamparina, acendia o fogo pelo um pavio, então, né? E aparecia a luz. Então, era assim no tempo bíblico. E para existir luz, então, precisava do quê? Do azeite. E para produzir o azeite, precisava de uma frutinha chamada azeitona. Né? Que exprimia, então, e produzia o óleo. Nós precisamos ser exprimidos por Deus para que essa luz possa voltar. Estão entendendo a relação aqui? Produzir óleo precisa espremer a fruta. Para nós recebermos óleo de Deus, nós temos que ser espremidos. Ah, pastora, mas ninguém quer ser espremido, sofrer, passar problema. Claro que não, mas tem um detalhe. Através do sofrimento, através dos problemas, das dificuldades, a gente cresce diante de Deus. E daí Deus vai acendendo a luz dele em nós. Então tem um preço a pagar. Temos um preço a pagar. Viver na presença de Deus tem um preço a pagar. Nós sabemos que a salvação é de graça. Jesus nos deu a salvação de graça. Hoje é só aceitar Jesus, está salvo. Mas nós temos um preço a pagar, que é o quê? Sofrer por Jesus. E esse sofrer por Jesus, eu digo no sentido, você não vai precisar estar apanhando. Se apanhar por Jesus é uma glória. Se um dia acontecer isso com você, de alguém te bater e dizer, estou te batendo porque você é cristão, dê graças a Deus por isso. É um privilégio, né? Poder apanhar por Jesus, porque Ele apanhou muito por nós. Mas eu não estou dizendo que você vai sofrer nesse sentido de alguém estar te batendo. Você vai sofrer com o dia a dia, de você se negar a si mesmo, negar o teu pecado, para poder agradar a Deus. Então isso vai te espremer. Você vai ter que dizer não a coisas que você gostava de fazer. Você vai ter que mudar de vida. Então é esse azeite aí que tem que ser produzido em nós, através de nos espremer, de nos fazer sofrer, de nos quebrantar.
Porque tem gente que acha que aceitar Jesus, viver para Deus, não vai sofrer nunca mais. É bem pelo contrário. Quem aceita Jesus, se prepare para sofrer. Só que tem um detalhe. Quando nós estávamos no mundo, nós sofríamos e lutava sozinho. Ninguém nos defendia. O diabo ainda fazia de tudo, né, como ele faz ainda, para nos derrubar. Mas hoje, nós podemos sofrer por Jesus, mas com uma certeza, Jesus vai nos dar vitória. Então o sofrimento é necessário para o cristão, porque é através disso que o cristão vai ser exprimido para produzir o azeite para poder acender a luz. Então não reclame, dê graças a Deus, não murmure. Olha só, o sofrimento às vezes é diferente, às vezes não sempre, é diferente para determinadas pessoas. Muitos sofrem 1% do sofrimento que o outro irmão teve e já é quebrantado por Deus. Tem gente que sofre mais do que o outro e nunca se quebranta. Entenderam isso? É o coração, é a humildade que vai fazer com que a pessoa vá aos poucos recebendo mais luz de Deus. Porque a luz, que eu falei antes, essa só na glorificação. Mas a luz que Jesus nos dá a cada dia faz você crescer espiritualmente. É como se você estivesse subindo um degrau de uma escada bem alta. Todo dia você sobe um pouquinho, você sobe um degrau. Você está crescendo na fé. E para você crescer na fé, você precisa muitas vezes cair. Você precisa ser humilhado, você precisa ser envergonhado, você precisa ser exprimido para produzir o azeite. Para daí poder acender a luz. Amém? Entendido isso? Então veja só. Não apague a luz que Deus já colocou em você. Não apague. Quero ler com você o que está escrito em Efésios. Efésios capítulo 4. Vamos ler o versículo 22, o 23 e o 24. Efésios 4, 22. Primeiro. Que nos diz assim, ó. No sentido de que, quanto ao trato passado, quer dizer, a velha vida antes de aceitar Jesus, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, o que Deus nos fala aqui? Que nós temos que nos desfazer da velha roupa. A roupa do pecado, a roupa da sujeira. A roupa que nós usávamos e mentíamos e roubávamos e prejudicávamos os outros, era aquela roupa velha. Deus está dizendo, no sentido de que, quanto ao trato passado, quer dizer, o que já passou na tua vida, vos despojeis do velho homem. Abandone o velho homem, abandone a velha roupa. Por quê? Porque esse velho homem ou essa velha roupa, né, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então é a sujeira, é o pecado. No versículo 23 aí, diz o seguinte: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. O que é isso, meus amados? Se renovar no espírito do vosso entendimento, se renovar no espírito Santo de Deus que nos dá aquele entendimento lá no nosso espírito, ao início da mensagem, para nós podermos mudar na nossa alma e refletir isso no corpo. Lembram? Espírito, alma e corpo. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, deixe o velho homem, ou podemos usar aqui a expressão a velha roupa, e se revista do novo homem, ou da nova roupa.
que Jesus conquistou para nós na cruz. Então nós temos que viver em justiça, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O que é isso? Nós não somos perfeitos ainda, né? Ainda não somos perfeitos. Um dia vamos ser parecidos com Jesus na glória. Mas enquanto estamos aqui, temos que procurar ser o mais parecido possível com Ele. E isso então é injustiça e retidão. Por quê? Porque através do sacrifício dele, Ele nos faz justos. Hoje nós somos chamados de justos de Deus. Quando você ouve ou lê na Bíblia a expressão santos de Deus ou justos de Deus, não está falando aqui de santos, de imagens, de idolatria, não é nada disso. Está falando dos salvos. Então, os salvos, aqueles que realmente aceitaram a Jesus como Salvador, são santos de Deus. Nós somos santos de Deus. Você é um santo de Deus. Você é uma santa de Deus. Então, quando a Bíblia fala santos ou justos, é porque Jesus nos justificou e nos santificou na sua cruz, com o seu sangue derramado. Então você é um justo, você é um santo de Deus. Ainda somos pecadores, mas Jesus já nos deu esse privilégio de, através dele e do seu sangue, nós sermos justos e santos. Amém? Então você é um santo, você é uma santa. E que não tem nada a ver com idolatria. Tá? Amém? Então é isso que nós temos que fazer. Nos revestir da roupa nova. Quer dizer, tire aquela roupa velha, aquela roupa suja. Vista a roupa nova. Você hoje está de roupa nova? É tão bom quando a gente veste uma roupa nova, né? Não sei se é só eu que gosto, mas acho que não, acho que todo mundo gosta. De poder comprar uma roupa nova e vestir. Você sai feliz da vida com uma roupa nova. Se nesse sentido material, que diante de Deus não tem nenhum valor, é bom já, imagine se a tua roupa espiritual é uma roupa nova. Você anda de cabeça erguida e não tem diabo, e não tem inferno, e não tem demônio que possa te entristecer ou te atacar. Amém? Então responda para você mesmo agora. Você hoje está de roupa nova? Eu estou de roupa nova. E você? Amém? Você pode estar com a tua roupinha mais velha. Mas se você vive para Jesus, você está de roupa nova. É isso que importa. Roupa nova. Tirar a roupa velha. E vestir a roupa que Jesus conquistou para nós. E Jesus quer fazer isso por todas as pessoas. Todos os seres humanos. Deus não tem privilegiados, irmãos, assim, Deus não tem filho preferido. Isso pode até acontecer com um pai, uma mãe que tem mais de um filho, de ter um filho predileto, né? Eu não sei porque eu tenho só o Felipe, então é diferente. Mas você que tem mais de um filho, você geralmente, pai e mãe verdadeiro ama todos. Mas acontece às vezes de uma mãe ou um pai ter um filho predileto. A gente sabe que acontece isso. Mas Deus não é assim. Deus não tem filhos prediletos. Ele ama todos nós, igualmente. Jesus nos amou por igual. Por isso Ele morreu na cruz por nós. Então não pense assim, mas Deus tem tanta gente para se preocupar. Ele não vai se preocupar comigo. Ele nem lembra que eu existo. Não é verdade. Isso é o diabo querendo soprar no teu ouvido para você se sentir diminuído e não buscar o teu Pai. O Pai nos ama. Nunca tenha de Deus aquela imagem de um Deus bravo, furioso, que lança raio nas pessoas, que está lá com uma barba branca desse tamanho, sentado numa cadeira enorme. Deus não é assim, irmãos. Deus é amor. Ele nos ama. Ele te ama, foi Ele que te fez. É Ele quem te mantém aqui nessa vida. Se nós estamos aqui hoje ainda, é pela vontade de Deus. Tanta coisa, né, acontecendo no mundo.
Tantas pessoas que infelizmente perderam a vida, né? Por essa doença aí. Mas olha o privilégio, nós estamos aqui. Deus tem nos dado vida. Então seja grato. Deus te ama. Nunca duvide do amor de Deus. Não pense assim, eu não me sinto amado por Deus, não. Tanto que tem uma coisa interessante, eu já vou terminar, tá, irmãos? Ih, já falei demais. Eu já vou terminar, só falar isso. Quem sabe você acha estranho o que eu vou falar. Porque tem pessoas que dizem assim, eu nunca sinto o amor de Deus. Você não precisa sentir o amor de Deus. Você precisa crer no amor de Deus. Amém? Nós não precisamos sentir o amor de Deus. Porque tem gente que diz assim, mas eu quero a todo momento sentir que Deus me ama, que Deus faça algo especial por mim. Ei, Ele já fez o melhor possível na cruz do Calvário. Ele deu Jesus para morrer por nós e Jesus morreu no nosso lugar. É a maior demonstração de amor. Você não precisa sentir o amor de Deus, você precisa crer, acreditar, saber que Deus te ama. Mas mesmo nós não precisando sentir para crer, nós sentimos, porque Ele é muito bom. Nós sentimos o amor de Deus, mas não que seja necessário para você crer. Você deve só crer. Jesus morreu por mim, porque Ele me ama. E o diabo vai fazer de tudo para te dizer assim, Deus nem sabe que você existe, Deus não te ama. É mentira. Deus te ama, não importa a tua cor, tua nacionalidade, quanto dinheiro você tem ou não tem, não importa. Deus nos ama. Amém? Se tinha dúvida a respeito disso, afaste essa dúvida do teu coração nesse momento. Deus nos ama, Ele conhece cada um de nós. E como um pai amoroso, Ele quer estar junto de nós. Você não quer ter o teu filho, a tua filha bem pertinho de você? Sempre. É assim que Deus quer também para nós. Amém? Graças a Deus. Você foi abençoado com essa palavra? Amém?